Fala, gurizada! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Samurai Nerd. Eu sou Thiago Samurai e no vídeo de hoje nós vamos ver 10 coisas colecionáveis muito legais. Roda a vinheta! Colecionar é uma coisa que apaixona muita gente. Tem gente que tem coleção de um monte de coisas e tem gente que tem uma coleção só de algum item específico. Eu, por exemplo, gosto muito de colecionar moedas e também coleciono figurinha na Copa do Mundo. Mas eu não posso dizer que eu sou um grande colecionador. Eu tenho ali minha coleçãozinha pequena e tudo mais, mas tem muita gente que tem grandes coleções ou que tem grande quantidade de itens diferentes de coleção. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, que são 10 categorias, 10 itens, 10 coisas diferentes que são colecionáveis e que são com certeza muito legais. Figurinhas. As coleções de figurinhas, nos dias de hoje, o grande auge delas é na época da Copa do Mundo. Que tu vê muita gente colecionando as figurinhas da Copa do Mundo e dá aquela aglomeração de pessoas em cidades maiores, né? Tu vê locais onde eles fazem as trocas de figurinhas, aquilo enche de gente. E eu participo muito bem disso na época da Copa do Mundo, porque eu gosto muito daquela função de completar o álbum e de também poder trocar as figurinhas e ajudar as pessoas a completar os álbuns delas. Então, muito legal. Através, então, das coleções de figurinhas, que tem também Brasileirão, tem outros tipos de figurinhas não relacionados a esportes, mas através das figurinhas é que surgiu o jogo do bafo, né? O antigo jogo do bafo, que até a gente já falou em outros vídeos aqui do canal sobre o jogo do bafo, que é uma brincadeira que está cada vez mais em extinção, né? Mas surgiu então nas coleções de figurinhas o jogo do bafo, que é uma brincadeira antiga, muito conhecida. E sobre figurinhas, teve já uma figurinha de um jogador de beisebol muito famoso lá nos Estados Unidos, que essa figurinha ela chegou a ser leiloada e vendida por 3,8 milhões de reais. 3 milhões e 800 mil reais. É gostar bastante de figurinha, né, gente? Selos. O hábito de colecionar selos ele é conhecido como filatelia. E também, assim como as figurinhas, os selos também são muito colecionados ao redor do mundo. Acredito que antes, quando as pessoas enviavam cartas, seja um hábito que era muito mais comum, mas ainda existem hoje colecionadores de selos que têm grandes coleções e também existem selos que são muito caros e que são leiloados devido à sua raridade. Teve um selo chamado de Treskilling Yellow, que é esse que está aparecendo aí na imagem, que foi leiloado por uma quantia equivalente a 4 milhões de reais. Carrinhos. Colecionar carrinhos é um hábito já muito antigo, muito antes inclusive dos Hot Wheels. Mas hoje em dia é mais comum que se veja pessoas colecionando Hot Wheels. Tem um cara lá nos Estados Unidos chamado Bruce Pascal, que ele tem uma coleção com mais de 3.500 modelos diferentes de Hot Wheels. É considerado o maior colecionador do mundo de Hot Wheels. Tem uma miniatura da Lamborghini Aventador, que ela já foi leiloada e vendida por 35 milhões de reais, porque ela é toda feita de ouro, com diamantes e tudo mais, então é um objeto extremamente valioso. Atingiu então essa quantia recorde de 35 milhões de reais. Para efeito de comparação, a Lamborghini Aventador original ela tem essa mesma coloração, só que, claro, não é feita toda de ouro, é pintada, né, com a cor de ouro, com aquele leve banho, né, de ouro, e ela custa o equivalente a 2 milhões de reais. Então a própria miniatura vale mais do que o carro original. Livros. O ato de colecionar livros é conhecido como bibliofilia. E o maior colecionador de livros do mundo era um homem chamado José Mindlin. Ele faleceu no ano de 2010 e ele tinha uma coleção particular com mais de 40 mil livros. É livro que não acaba mais. Será que ele leu todos? Acredito que sim, né? Cartões postais. Esse é um hábito bastante antigo, mas que sobrevive ainda nos dias de hoje, que é a cartofilia, que é colecionar
cartões postais. Claro que antigamente era uma coisa muito mais comum, porque não tinha como tu tirar a foto e mandar para a pessoa na hora, tu acabava comprando um cartão postal e mandando pelo correio. Muitas vezes a pessoa já estava de volta na cidade quando chegava ali o cartão postal no correio. Mas era um hábito muito legal, né, de se enviar os cartões postais, mas também muito legal o ato de colecionar esses cartões postais. E tem pessoas com coleções realmente muito grandes ali, né, de cartões postais, os praticantes da cartofilia. E tem também, né, com certeza, o Santo Graal, né, o cartão postal mais caro do mundo, que foi leiloado lá na Europa por uma quantia aproximada de R$1 milhão. Bastante interessante, né? Cartões telefônicos. Essa aqui é uma variante da cartofilia, que são os cartões telefônicos, então é chamado de telecartofilia. Quando mudou o sistema, que antes era de fichas, né, para fazer ligações telefônicas, mudou para o sistema de cartões telefônicos. E aí, como eles eram muito diferentes um do outro, as pessoas começaram a colecionar. Eu mesmo tive minha coleção, já não tenho mais, não sei que fim levou, né? Não sei onde é que foi parar, mas eu tinha uma coleção também de cartões telefônicos, mas já se perdeu no caminho. Mas assim, é interessante porque até mesmo os cartões telefônicos são uma coisa que tá sumindo, né? Porque as pessoas estão cada vez mais com o celular, utilizando menos o orelhão. Mas com certeza ainda existem até hoje muitos e muitos colecionadores de cartões telefônicos, que é um hábito relativamente recente ali, que começou nos anos 90 e persiste até os dias de hoje, pelo menos para quem ainda utiliza, né, esse serviço de cartões telefônicos através do orelhão. Mas está cada vez mais difícil, cada vez mais raro ver pessoas utilizando o telefone público, e aí faz com que diminua bastante a circulação de cartões telefônicos. Objetos antigos. O nome da palavra é bric-a-brac, que lembra muito bem quando se fala de brick, né? Todo mundo fala brick, bric-brac, bric-a-brac, enfim, são várias palavras diferentes para a mesma coisa. Mas o nome correto, mais correto mesmo, é bric-a-brac, que é o ato de colecionar, guardar, vender, negociar objetos antigos. Aí, claro, tem desde as pessoas que querem uns móveis de baixo custo, comprando móveis usados para mobiliar sua casa, assim como itens muito raros, itens de coleção, que as pessoas acabam colecionando, então móveis antigos e pequenos louças ou pequenos enfeites, pequenos itens de decoração que são realmente muito antigos e que as pessoas acabam colecionando. Então é muito interessante também essa prática e se vê bastantes antiquários lá nos Estados Unidos, na Europa inteira, e aqui mesmo no Brasil se vê bastante coisa, principalmente itens restaurados, né? Tem pessoas que colocam na sua casa e colocam em uso aqueles itens ou deixam apenas numa estante ali exposto, bom, enfim, como uma forma de colecionar esses objetos antigos. Mas é com certeza uma prática muito interessante. Bonecas. Não tem como falar de boneca sem falar da Barbie. E tem pessoas que têm grandes coleções de Barbie. Barbie de tudo quanto é tipo, né? Então, são vários e vários modelos de Barbie que existem. E assim como os Hot Wheels, né? Também existem muitos modelos de Barbie. É uma coleção, então, mais recente das últimas décadas aí, mas que persiste até os dias de hoje. Tem muita Barbie no mercado. Teve uma Barbie que era chamada de Stefano Canturi Barbie, né, que era um modelo especial de Barbie, que ela tinha nela um colar de diamantes e ela atingiu então o valor de R$1 milhão. Cédulas de dinheiro. A prática de colecionar cédulas de dinheiro se chama de notafilia, né, que são as pessoas que gostam de colecionar dinheiro de vários países diferentes, notas de dinheiro antigo, e é muito interessante. Teve uma vez uma nota que tinha o valor de face de $1.000, que era chamada de Grand Watermelon, né, como se fosse grande melancia, né, e ela foi leiloada. E essa nota atingiu o valor no leilão de R$13 milhões, né, um valor bem interessante para uma nota que na face dela seria apenas $1.000, né, mas
atingiu aí o valor de 13 milhões de reais, se tornando a nota mais cara a ser vendida. Mas claro, tem muitos colecionadores que colecionam todos os dinheiros que já circularam no Brasil, cruzeiro, cruzado, os antigos réis, né? E também nas Américas, no resto do mundo, então tem muita nota, muita coisa interessante para ser colecionada. E os colecionadores de notas, então, que no caso o nome da prática é notafilia, tem com certeza uma infinidade de notas, algumas delas nunca utilizadas, que é chamado flor de estampa, né? Ou algumas que já circularam por muitos lugares e mesmo assim eles conservam ali, eles conservam em álbuns, eles conservam em algum tipo de recipiente ali para manter aquela nota em bom estado, mas é bem interessante a prática da notafilia, né? Eu particularmente não coleciono notas, né? Só coleciono moedas, que é o próximo item, mas muita gente confunde, né? Colecionar moedas com colecionar notas achando que é tudo a mesma coisa, mas não. O próximo item a gente vai falar de moedas, eu vou explicar para vocês. Mas colecionar notas de dinheiro se chama notafilia. Moedas. E agora eu entrei no meu ramo, né? Porque eu tô falando da numismática, que é o ato de colecionar moedas, que é o hábito que eu tenho desde sempre na minha vida. Eu coleciono moedas desde criança, desde muito pequeno, não consigo nem me lembrar quando eu comecei a colecionar moedas, mas é uma grande paixão que eu tenho, eu sempre guardei muito, né? Eu sempre procurei juntar moedas de países diferentes, de épocas diferentes, então é uma coisa que me agrada bastante, eu gosto muito disso. Teve uma vez, lá nos Estados Unidos, $1 de cobre que ele foi leiloado, porque assim, acredita-se que tenha sido a primeira moeda, né, a ser emitida nos Estados Unidos. Então eles pegaram essa moeda e fizeram um leilão. E esse leilão atingiu a marca de 40 milhões de reais, que foi o valor do preço para arrematar essa moeda, que bateu o recorde e é a moeda mais cara da história. Então é isso aí, gurizada. Se você gostou do vídeo, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro sempre que sair aqui um novo vídeo. Aqui embaixo na descrição vocês vão ver o link da minha página do Facebook, do Instagram e do Twitter para ficar por dentro de tudo, se inscrever em tudo e entrar em contato comigo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!